Então, olha aqui, pessoal. Aqui, ó, vocês arrumem que aqui tá faltando um zero, porque aqui tem que ter 6 zeros, tá? Ó, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 10, aqui, ó, faltou um zero, tá? Vocês acrescentam aqui. Foi erro de digitação. Então, aqui, ó, produto de potência da mesma base. Considere o produto. Produto, o que é, pessoal? Multiplicação. 3 elevado ao cubo vezes 3 elevado à quarta potência. Observe que 3 elevado ao cubo, ó, é 3 vezes 3 vezes 3, certo? 3 elevado à quarta potência é esse daqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, o que a gente observa aqui? Quantos 3 eu tenho aqui? 7. Então, ao invés de escrever essa multiplicação, eu posso escrever direto essa potência, que é 3 elevado à sétima potência, tá? Aqui, ó. Tomando por base o exemplo acima, podemos concluir que, para multiplicar as potências de mesma base, então, isso é, os dois números aqui embaixo tem que ser iguais. Devemos conservar a base e somar os expoentes. Então, nada mais, o que a gente fez aqui? 3, né? A gente colocou o 3 e somou os expoentes. 3 mais 4, 7, né? Então, foi isso que a gente fez. Quando for divisão, porque aqui é uma multiplicação, quando for divisão, se na multiplicação eu somo os expoentes, na divisão eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o contrário, né? Porque a divisão é o inverso da multiplicação. Se lá eu somei, aqui eu vou subtrair. Então, olha, veja como que ficou aqui, ó. 5 elevado à nona potência dividido por 5 elevado à sétima potência, lembrando que os dois aqui tem que ter o mesmo número, a mesma base. Eu fiz aqui, ó, 9 menos 7, 2. Então, ó, coloquei o 5 e subtraí os expoentes. 9 menos 7, 2. Potência de potência. Então, veja que eu tenho uma potência em cima da outra. Como que eu vou fazer aqui, ó? Vou dobrar melhor. Ó. Aqui, ó, eu tenho 7 e o 3. Se eu tenho um em cima do outro, então, o que eu faço? É como se eu tivesse 3 vezes 7 elevado à quarta potência. Então, ó, 7 elevado à quarta potência vezes 7 elevado à quarta potência vezes 7 elevado à quarta potência. O que a gente aprendeu lá atrás? Que quando eu tenho os expoentes iguais, eu somo, né? Então, 4 mais 4 mais 4 igual a 12. Mas eu poderia fazer assim, ó, direto. Eu já pego esse expoente de dentro e multiplico com o de fora. 4 vezes 3, 12, que dá certinho. Radiciação. A radiciação, pessoal, é a operação inversa da potenciação. Então, aqui, ó, o que é uma radiciação? Já sabemos que 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36, certo? Aprenderemos agora a operação que já permite determinar qual número que elevado ao quadrado equivale a 36. Então, se eu coloco assim, ó, uma raiz para vocês, e aqui eu não coloco número nenhum, quando não tem nada, pessoal, aqui vale 2, tá? Então, isso significa, desculpa, que eu tô falando de quadrado. Então, aqui dentro tá o 36. Qual é a minha pergunta? Que número vezes ele mesmo que é igual a 36. Por que 2 vezes aqui? Porque aqui é quadrado, aqui é 2 vezes. Então, eu penso, 1 vezes 1 dá 36, 2 vezes 2 dá 36, 3 vezes 3 dá 36, 4 vezes 4 dá 36, 5 vezes 5 dá 36? Não, 6 vezes 6 dá 36. Então, a raiz de 36 é igual a 6, tá? Aqui eu coloquei outros exemplos, ó. Quando eu tenho raiz cúbica, o que eu vou pensar aqui? Se é cúbica, é 3 números. Então, eu vou pensar aqui, ó.
que número que multiplicando ele 3 vezes vai dar 8? Então, penso, 1 vezes 1 vezes 1 dá 8? Não. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8? Não sei. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica, ó, é 3 aqui, ó, de 8 é igual a 2. Aí, aqui tá falando a respeito, né, das leituras, né, aqui, ó. Como que eu leio esse daqui, ó, essa raiz com 81? Então, eu vou ler raiz quadrada de 81. Por que quadrada? Porque quando não tem nada aqui, eu sei que vale 2. Aqui, raiz cúbica de 64. Cúbica por quê? Porque tenho 3 aqui. Aqui tenho 4. Como que eu leio? Raiz quarta de 16. Então, aqui, ó, na indicação da raiz quadrada, podemos omitir o índice 2, que é o que eu falei. Você pode não colocar o 2 aqui, que tá certinho, ó, tá? Aqui, raízes de índice par. Quando eu tenho aqui, ó, quando elevamos um número positivo a um número negativo, ao expoente par, o resultado sempre é o número positivo. Então, aqui, ó, se eu tenho um número par aqui, e aqui dentro é negativo, o meu resultado sempre vai ser positivo. Por quê? Porque na multiplicação e divisão, sinais iguais, sempre mais. Não foi isso que nós aprendemos? Então, aqui, ó, menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes menos 4, 4 vezes 4, 16. Sinais iguais, mais, né? Menos com menos, mais. E nos números positivos, a mesma coisa. Então, veja que os dois aqui, ó, deu sinais positivo. Porém, como em matemática o resultado de uma operação deve ser único, fica definido que raiz quadrada de 16 é igual a 4. Agora, aqui, ó, e não menos 4. Então, sempre, se eu tiver aqui, ó, raiz quadrada de 16, sempre vai ser o resultado positivo. Eu não poderia colocar aqui, ó, menos 4, tá? Então, vamos lá para os exercícios da apostila.